Boa noite, obrigado. Boa noite, queridos ouvintes. Seja bem-vindo, doutor. Doutor, o nosso tema sugerido é como aprender mais sobre si mesmo, como dominar ou aprender a dominar as suas emoções para uma melhor convivência, né, em sociedade. Seja no ambiente do trabalho, de casa, seja nas relações profissionais, pessoais. Qual é a importância da pessoa, primeiro, se conhecer melhor? Tá, vamos lá. Vou dar um breve resumo aqui, como que isso aí começou a se tornar mais importante no nosso meio, a sociedade começou a dar mais atenção. Teve um estudioso dos Estados Unidos, que ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Ele revolucionou, muitas faculdades começaram a querer trazer o método dele, porque realmente ele trouxe uma nova perspectiva de inteligência para as pessoas, para a sociedade. Porque até então, todo mundo sempre considerava muito o QI, que é coeficiente de inteligência. Então, aquela pessoa que tirava nota boa, que sabia decorar a tabuada, sabia decorar ali a tabela periódica. Então, isso era levado muito em consideração. Não, Einstein tem tantos de QI, enfim. E aí, ele ficou com aquilo na cabeça, estudou, se formou, mudou de cidade. Quando ele regressou para a cidade dele, ele começou a querer ir visitar os amigos. Então, vamos lá ver, né, os mais inteligentes, como é que eles estão hoje, como é que tá a vida deles. E ele se surpreendeu que não eram os que tinham tirado notas melhores na escola que estavam mais bem resolvidos ou bem sucedidos na vida. Ele achou estranho, aí a pesquisa começou desse olhar curioso, né? Meu Deus, mas como assim, né? Os caras tiravam nota maior na sala de aula, a previsão é que eles fossem os mais bem sucedidos. Então ele começou a fazer uma pesquisa vasta e aí ele desenvolveu, né, um outro coeficiente de inteligência que é o QE, coeficiente emocional, que é a habilidade de lidar com as emoções suas e das pessoas. E aí ele viu que algumas pessoas que não eram tão inteligentes no QI, mas tinham o QE elevado, se davam melhor do que quem tinha o QI elevado. Por quê? Porque às vezes era aquele cara do fundão, que não prestava muita atenção na matéria, mas conversava com todo mundo, organizava a festa, sabia comunicar bem, apaziguar conflitos. E aí na área de vendas, que é onde vem o maior retorno, ele tinha mais habilidades. E aí eu vou entrar numa outra pergunta agora, que é o seguinte, talvez vai se conectar com o raciocínio. Tem muita gente, por exemplo, que você fala assim, fulano tá há 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, e aí tá tudo certo. Se a pessoa se sentir feliz com isso, né, de repente é o desejo dele. Mas ele não cresce, ele não evolui, ele não vai pro segundo estágio, digamos assim. Já tem uma pessoa, de repente, que faz a mesma coisa e ele começa a desenvolver habilidades, ou então se profissionalizar, buscar mais conhecimento, ele vai crescendo dentro daquela área e daqui a pouco esse cara acende, a vida dele melhora, digamos assim. Aí é uma questão pessoal, mas é perceptiva também pela sociedade, né? E ele melhora, e isso tem a ver com esse coeficiente emocional, ou isso também tem a ver com a disposição, com a busca pelo conhecimento, também entra todos esses fatores juntos? São várias variáveis, né? Lidar com o ser humano não é tão simples assim quanto lidar com um robô, com a máquina, que você aperta um botão é tudo igual. Então o ser humano tem muitas variáveis. Pode ser uma questão de temperamento, igual eu já expliquei aqui outras vezes. O fleumático, ele é o mais equilibrado, mas é o que tem menos energia, então ele gosta de uma coisa repetitiva e ele se sente bem. Tanto que tem pessoas que eu converso que são fleumáticas, eles têm potencial para ir muito além e eles amam ser CLT, eles não querem ser empreendedores. Eles não querem ousar, se arriscar, não tá no sangue dele. E tá tudo bem se ele estiver bem. Sim. Qual que é o problema da sociedade hoje? É a comparação. Isso aí é um grande problema. Quando eu não tenho identidade, eu começo a comparar com quem se propõe a dizer que está bem sucedido ou quer te tirar da zona de conforto, né? E aí, esse é o grande desafio. A gente começa a comparar com as outras pessoas e começa a desenvolver ganância. E às vezes não é aquilo, não é do seu perfil, não é aquilo que te faz bem. E como agora a gente tem a internet, vê a vida de muita gente, coisa que antes a gente não via tanto, acaba que a gente não se satisfaz tanto aonde a gente tá. E eu falo que a vida é a habilidade de extrair felicidade das circunstâncias. E as pessoas estão condicionando a felicidade dela a coisas que até pouco tempo atrás eram inimagináveis. Então, por exemplo, você ia pra praia com sua família. Aí você voltava, tirava uma foto lá e compartilhava com os amigos ali, com a família, tudo. Nossa, você foi pra praia, que legal, levou seus filhos, experiência única. Hoje você vai, pô, qual praia você foi? Não, essa praia não é muito boa não, aquela ali que dessa foto aqui que é mais bonita. Isso é verdade. E aí as pessoas estão tirando todo o prazer da experiência única sua, com a sua família, e querendo comparar com a do outro, que às vezes a do outro nem foi tão boa, mas as fotos e o vídeo tá melhor que a sua. Legal, é verdade. E aí eu deixo de valorizar aquilo que de fato importa, que são os vínculos e o relacionamento, e eu começo a valorizar coisas. E aí isso daí se torna um problema, até porque isso vende, né? Esse é o grande problema. Nós estamos lidando com a sociedade que está preocupada com marketing e venda. Então, essas escolhas, opções, né? Elas têm a ver com o livre-arbítrio, né? Claro. Eu me sinto bem assim, eu quero ficar aqui, quero morar nessa casa, não tenho vontade de mudar daqui, desse bairro, dessa cidade, né? Eu quero continuar na minha mesma profissão. Como é que é isso? Tem a questão do livre-arbítrio, mas tem a questão do condicionamento, sabe? É um desafio isso daí, porque nós somos seres sociáveis e nós somos influenciados pelo meio. Então é difícil você falar
que às vezes é uma escolha da pessoa, sendo que o ambiente que ela nasceu não era propício para ela conseguir desenvolver algo melhor do que aquilo que ela conseguiu. Sim. Então, às vezes, uma pessoa que nasce numa família disfuncional, sem orientação, num lugar que não tem tanto acesso a estudo, é muito mais difícil para ela conseguir progredir do que outra pessoa que nasceu numa família estruturada, com orientação, com estudo mais elevado. Esses dias eu vi um cara postando falando que ostentação é você ter um pai saudável presente nos dias de hoje. Exato. E é verdade. Claro, valores, Legal. né? É muito legal. Entendeu? Atributos e valores. né? E hoje é raro. Exatamente. Você ter um verdade. pai saudável presente. Isso. Né? A maioria tá sem identidade, buscando alcançar uma identidade ou um sonho que ele não conseguiu quando era mais novo. Agora, isso varia de cultura para cultura, doutor? Como é que é isso? Né? Varia, já é comprovado que... Na Índia, por exemplo, tem as castas, né? O cara é motorista de táxi, o filho dele vai ser, o neto vai ser e tal, daí eles se adaptam, né? Pelo menos eu nunca fui lá, não, mas a gente lê alguma coisa, né? Tem a ver com a cultura, então? Lógico que tem. Você compara índice de suicídio e depressão, você vê em países desenvolvidos maiores do que países subdesenvolvidos. Coreia do Norte, índice de suicídio às vezes é baixo. E você pensa, meu Deus, lá a situação tá complicada. Mas lá é proibido até morrer. É, mais ou menos isso. Mas a questão é, como tá todo mundo na mesma situação, as pessoas lidam melhor. Agora, na outra, não. Na outra, eu quero justificar o porquê que o outro tá muito melhor do que eu. Agora aí vem o outro lado também. Pra quem, por exemplo, tem uma vontade de crescer, e aí também é natural. Assim, um ser humano, por exemplo, ele nasceu numa casa humilde, teve uma vida humilde, mas o sonho dele é crescer, evoluir. E aí faz parte do processo evolutivo não só de pensamento, mas de crescer mesmo, de ir conquistando, de ter o prazer das coisas também, junto com o prazer do sucesso, da prosperidade. Existe a diferença entre a palavra prosperidade, né? A gente sabe disso, para riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Mas ele juntando as duas coisas, tem gente que fala, não, isso aqui serve como para chancelar a minha luta, o meu esforço, né? Como se fosse um diploma, alguma conquista, não com o mesmo sabor. Tá tudo certo. Se a pessoa tiver essa vontade de ir crescendo, isso também vai motivando ela. Agora, se ela de fato não tem um ambiente que proporciona esse crescimento, isso vai afetar ela de alguma forma também? Então, o ambiente que eu digo assim, o ambiente de carreira, de profissão, enfim, qualquer que seja esse ambiente. Só esclarecendo a diferença entre ambição e ganância, né? A ambição é a vontade de crescer, saber que eu tenho muito mais potencial para ir além, isso é saudável. Ganância é eu querer aquilo que os outros têm. Perfeito. Ok? Perfeito. E aí, tendo dito isso, infelizmente as pessoas estão se perdendo nisso, tá? Porque para eu extrair felicidade, eu preciso primeiro querer crescer para dentro, para depois crescer para fora. O que é isso, crescer para dentro? É essa questão de valorizar aquilo que eu já tenho. Então as pessoas deixam de valorizar o que elas têm para cobiçar o que elas não têm. Então, às vezes você tem uma família, às vezes seu pai não vem de uma família tão próspera, mas às vezes é um pai presente. Eu atendo às vezes pais médicos. Às vezes tem um pai já, né? Pronto, às vezes tem casos que o pai é médico, mas é extremamente ausente, a família é extremamente disfuncional. E aí você tá desvalorizando o seu pai porque ele ganha menos, pra valorizar um que nem é presente. Então essa questão que eu tô falando de crescer pra dentro é realmente entender a minha realidade e saber extrair o máximo dela e não querer alcançar coisas materiais. Esse é o problema, né? Uma vez eu vi um filósofo, acho que é alemão, falar, né? Que Deus dá as cartas e você joga o jogo. Você não escolhe a família, você não escolhe a beleza, você não escolhe a inteligência que você nasce, mas você escolhe o que você vai fazer com isso. E cada um nasce dentro de um contexto diferente, de uma realidade diferente. É aquilo que você falou, às vezes a pessoa nasce lá na Índia, num lugar que tem muita casta. O cara querer se tornar um milionário, né? É muito difícil. Às vezes ele vai ter que passar por cima de muitos princípios, muitos valores dele, né? Colocar em situações muito perigosas pra conseguir alcançar o que ele quer, enquanto às vezes pra ele ser feliz naquele contexto, ele não precisaria nada disso. Muitas pessoas que eu atendo hoje é por uma má interpretação disso. Vou dar alguns exemplos básicos. Teve um empresário que eu atendi, e eu perguntei, o que você mudaria na sua família? Aí ele colocou um cifrão de todo tamanho. Falei, por quê? Porque meu pai quebrou financeiramente, minha mãe largou meu pai e a família foi destruída. Então eu entendi desde pequeno que a falta de dinheiro destrói a família. Falei, ok. Aí ele se dedicou muito, cresceu, se tornou um empresário referência no ramo dele, realmente no Brasil. Empresa com mais de 30 funcionários. Só que estava no terceiro casamento com o terceiro filho e com sérios problemas relacionais. Ou seja, se o dinheiro fosse a solução, ele estaria bem melhor do que os pais dele. E não estava. Tava com sérios problemas com o filho e com os relacionamentos. A questão foi que ele interpretou que foi a falta de dinheiro que destruiu, mas não foi. Uma mulher que larga o marido somente porque ele quebra é porque ela estava por interesse e não por amor. Porque eu conheço vários casos que o homem passou por situações difíceis, a mulher segurou as pontas morre junto, né? e depois fortaleceu. Depois deram uma volta por cima e contou isso como história e com alegria. Experiência de vida, né? Experiência de vida. Fortaleceu, né? Isso nos aproximou e não nos distanciou. Verdade. Só que a criança, quando tá passando por isso, ela não entende isso. Ela só vai enxergar aquilo que ela consegue, a maturidade que ela consegue. Pô, minha mãe largou meu pai porque meu pai quebrou. Então, dinheiro é a solução. Estamos conversando aqui com o Dr. Thomas Iwasaki, ele é psicólogo, né? Doutor, essas mudanças de comportamentos, a pessoa tem uma luzinha amarela, um sinal de alerta para perceber
Fala, olha, parece que eu tô indo para um lugar errado, né? Eu preciso de rever meus conceitos. A pessoa por si só percebe ou ela tem que ser advertida por alguém? Em alguns casos, o seu corpo, ele dá sinais, ele emite sinais, né? Que você tá ficando fadigado, que você tá ficando sobrecarregado. E em outros casos, são pessoas de fora que vai falar. Cada caso é um caso. Mas nossa sociedade foi ensinada a não valorizar as emoções. Então, o homem ainda bate a mão no peito e fala, eu dou conta, né? Pode vir que eu vou assumir. Então, ele tenta enfrentar tudo. Porque o emocional não é tão tangível assim. O físico, se você quebra o braço, faz um raio-x, tá lá o braço quebrado. Agora, e o emocional? Sobre borderline, depressão, ansiedade. Então, as pessoas, me recuso a ter isso, tá? Você se recusa a ter isso, mas isso vai afetar o seu comportamento, como você lida com o mundo à sua volta, o nível de paciência. Um dos indicadores muito, muito bons é o nível de paciência. Você chega em casa, seu filho dá piti, você já fica nervoso rápido ou você tem paciência pra esperar seu filho acalmar e conduzir a situação? Você tem paciência pra ouvir sua esposa ou você não tem paciência pra ouvir ela? Então, o nível de paciência, você regula como é que tá o emocional. E hoje, infelizmente, as pessoas estão muito sem paciência, principalmente dentro de casa, pra criar filhos. E aí estão terceirizando tudo. É escola integral, é babá, é televisão, e de todas as classes, tá? É triste você ver essa realidade, mas qualquer lugar que você vai no restaurante, tá a mãe segurando o celular pra uma criança de 2 anos ficar assistindo. Meu Deus, há 30 anos atrás, como é que a gente fazia com as crianças? Exatamente. Né? Ou educava, a criança quebrava o local, né? Não tinha outra opção. Mas a gente vivia, né? A gente não condicionava a criança a ficar com a quantidade de estímulo pra poder ficar quieta. E outra, é isso, eu não tenho paciência pra poder educar. Então eu prefiro colocar meu filho em transe. Terceirizar. Ou coloco ele em transe ou coloco ele em medicamento. Uma vez eu vi um psiquiatra falando isso pesado, falando assim, a verdade é que hoje os adultos não suportam os filhos. Toda vez que você coloca ele pra ficar assistindo celular, escola integral, babá o dia inteiro, é que você não tá suportando ele. E se você suportasse, você gastava um tempo educando, instruindo. Né? Exatamente. Eu gosto de tocar em assuntos que a gente não vai tocar, e assim, às vezes a gente tem essa abertura aqui com o doutor pra falar nisso, e é uma coisa mais... Mulheres têm rede, então elas conversam, se juntam, se fortalecem, batem papo. Homem não tem isso. O senhor falou aí na questão do homem. O homem, ele é mais fechado, ele é criado para ser macho mesmo, para sustentar uma posição. Ele não pode ser fraco, não pode ser frágil, não pode falar sobre sentimento. A gente é instruído desde menino, desde criança, de infanto, a ter essa postura. Pelo menos na minha geração, eu fui criado assim. Só que hoje, você tem que lidar diariamente com um turbilhão de sentimentos, porque você vai para o trabalho, você carrega as dores do trabalho, às vezes você leva alguma coisa para casa, de alguma forma você traz alguma coisa de casa para o trabalho, e aí a falta dessa rede, a falta de conversar com mais pessoas, de ter uma rede maior de amigos, isso também tem prejudicado as relações. E eu tô falando isso aqui, parece, isso é pra você, isso é pra todo mundo. Sim. Tá todo mundo sem tempo, correndo, avexado, né? É um paradoxo, isso é um paradoxo, mas vamos lá, em relação a mulher e homem. Como é que as mulheres, elas se socializam? É fazendo unha, conversando, tomando chá, olhando olho no olho. Por isso que pra mulher é mais fácil fazer terapia, porque isso já faz parte do natural dela, sentar de frente pra frente, olho no olho, e conversar e falar das suas emoções e sentimentos. Isso é natural pra ela. Pro homem, não. Como é que o homem se relaciona? É fazendo algo. É pensando no trabalho, é assistindo um jogo, é jogando alguma coisa, né? Pensando na estratégia, no alvo. Eles não sentam um do lado olhando olho no olho. Eles sentam um do lado olhando pra frente, pro alvo, pro objetivo. Isso é instintivo e natural. Tendo dito isso, os homens também se socializam muito. Se você parar pra ver o maior número de associações, como Lions, Rotary, maçonaria, igreja, você vê muitos homens se filiando a algum tipo de grupo social. Isso mesmo. Nem que seja o barzinho da esquina ali, ele tá lá todo dia, regularmente, se conversando ali sobre tudo. A questão é a forma e as ferramentas, né? O ambiente, enfim. Mas a gente vê um crescimento dos homens nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, também... o problema é quando você coloca um alvo, aquilo que eu falei da ganância. Às vezes você vê muitos homens se reunindo, mas pensando muito só em dinheiro. Só em que nós vamos fazer pra ganhar mais, pra acumular mais. E aí acaba se tornando mais estressante do que benéfico. Então você tá se reunindo pra quê? Qual que é o objetivo? Igual vários desses grupos que eu citei, muitas vezes eles são pra alcançar alguma coisa financeira. Né? Doutor, tem a questão da chamada desagregação, né? A gente são exemplos, né? Claro, nós estamos aqui no campo das suposições. Então, o homem, ele pode se dedicar aí a tarde inteira para ir ver um jogo de futebol. Sim. Ele sai mais cedo para chegar a tempo, achar um lugar e tal. Depois do jogo ele ainda fica ali, às vezes passa num lugar e tal, né? Mas ele não tem essa mesma percepção para se dedicar à família, por exemplo, né? Ficar mais tempo com a esposa, com os filhos, cuidar da casa, trocar uma lâmpada, né? Ele tá sempre inventando uma evasiva. E as mulheres também, às vezes, fazem isso, né? Por que isso? Isso é uma questão cultural. Isso é cultural.
Então, isso aí é treinado. Então, você tem culturas que isso não acontece. Pega a cultura judaica, por exemplo. Cada um é treinado para exercer uma função dentro de casa. E nós estamos ficando cada vez mais solto para cada um fazer da sua cabeça. Exatamente. Então, quando a gente é solto para fazer da cabeça, isso é um problema muito sério. Quando a gente segue um padrão milenar de pessoas que já testaram, já viu o que dá certo, o que dá errado, e nos dá o caminho das pedras, é muito mais fácil. Se você melhorar a pergunta, às vezes você tem tempo para ficar meia hora batendo papo com os amigos ali, jogando conversa fora e tal, mas em casa não tem ambiente para isso, não tem paciência para isso. Então, mas aí, de novo, é treinamento. Os homens nem as mulheres estão sendo treinadas para estar em felicidade da família. Eu atendo muitos jovens que não querem casar nem ter filho. Por quê? Porque a referência de casa não foi positiva. Desagradável. E aí, ele fala, não quero me submeter a isso aqui não. E eu falo, é verdade. Porque minha mãe passa, né? Aí, as mulheres estão tentando treinar as filhas para não depender de marido. Então, essa busca pela carreira, pelo sucesso também, de repente tem minado essa vontade de construir família, né? Os dois lados. A falta de referência do homem, eu saber olhar para um homem, um pai, e me espelhar nele, tá faltando muito mesmo. A ausência paterna é algo, infelizmente, que vai crescendo muito. Às vezes o pai é até presente fisicamente, mas ausente na função. Isso acho que é um dos maiores problemas da nossa sociedade. É a falta de referencial. Esses dias eu vou contar uma história que é pessoal, mas cabe no assunto. Agora, eu cheguei em casa, minha filhinha, ela tem 3 anos de idade. Ela veio pra mim e falou assim, papai, eu vou casar quando eu tiver 5 anos de idade. O que é isso? Eu entendo o seguinte, eu trato com muito carinho a mãe dela o tempo todo. Então, o ambiente que ela é criada, ela criou na cabecinha dela que é uma coisa boa, aquela relação. Então, aquilo, quando ela falou, me emocionou. Eu falei, olha, eu tô conseguindo plantar uma semente. E é uma semente boa. Sim. A gente tem que se preocupar com isso, né? Tem que se preocupar o que a gente está deixando para nossa geração seguinte. É isso que nos diferencia de um animal, né? Um animal, ele pode até criar ciência. Você pode ver até um macaco quebrando um coco e descobrindo que a pedra serve de ferramenta para quebrar um coco. E você vê os animais cuidando dos filhotes, protegendo a ninhada, o bando ali. Uma coisa que você nunca vai ver um macaco fazer é plantar uma árvore, uma bananeira para os netos comerem. Isso aí você não vai ver. Verdade. Então, o que deveria nos diferenciar dos animais seria essa capacidade de pensar no futuro, no legado, nas próximas gerações. Que, infelizmente, não tá tão boa assim. Nós estamos cada vez mais pensando no aqui, no agora. E quem pensa na próxima geração? Quem que se esforça pra isso? Isso tá tão sério, gente, que é assim, ó. Você vê pessoas pagando hoje uma fortuna pra mentoria empresarial. E hoje eu vejo muito isso no mercado, que é cada vez mais aprender a extrair benefício e não ter prejuízo. Ok, a gente tem que saber lidar com isso, né? O mercado financeiro é muito desafiador. Mas eu lembro de muitas vezes meu pai e outros homens da época saírem com prejuízo porque eles não queriam ser a pessoa que ia colocar o outro em prejuízo. E aí hoje isso é visto como, você é trouxa, você é bobo. Não, meu Deus, você tem que ter uma força muito grande interna pra sair no prejuízo, né, as coisas. Porque você não quer ser a pessoa ruim. Correto. Hoje isso não é valor mais. Eu acho que eu me lembro de uma entrevista. Nós perdemos isso. Uma entrevista do Silvio Santos, uma vez que ele falou que ele disse que nenhum negócio que ele fez, ele deixou uma parte do prejuízo da pessoa que ele ia fazer o negócio pra ele. Olha só. Ele pegou a parte do prejuízo e disse, me dê a parte do seu prejuízo que eu vou assumir ele. Que legal. Junto com você. A diferença, hein? Legal, né? Interessante. Isso se perdeu, infelizmente. Quando que você vê essas coisas hoje? Você tem que cavucar pra ver na geração antiga. Verdade. Porque hoje você não encontra. E aí fica um ambiente ruim, hostil, a lei de Gerson é hoje, né? Levar vantagem em tudo, né? E aí é um ambiente que fica ruim. Né? Doutor Thomas Ivazaki, psicólogo, mais uma vez, muito obrigado.